o agora e o poder e o domínio. Ao fazer este reconhecimento, estamos ao mesmo tempo abandonando nossa dependência do homem cuja respiração está em suas narinas. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Para quem não sabe, o mestre Gualberto já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de presença. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta que devemos abandonar o homem cuja respiração está em suas narinas. Mestre, sobre esse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre como podemos abandonar a mente condicionada? Ô Gilson, quanto a essa questão da mente condicionada, toda a nossa habilidade, toda a nossa técnica nasce do conhecimento e da experiência. Isso é basicamente condicionamento. Num certo nível, o condicionamento se faz necessário. Tudo aquilo que você faz por saber fazer, por ter aprendido como fazer. Então, isso é condicionamento. Todo exercício, toda prática requer conhecimento e experiência. Ou esse conhecimento, experiência, termina lhe dando essa prática. Então, isso é basicamente condicionamento. Então, de uma certa forma, a ação que nasce do conhecimento e da experiência é uma ação de condicionamento. Mas aqui existe alguma coisa que nós precisamos compreender. Nós temos um modelo que é o modelo de ser alguém. Esse modelo de ser alguém, esse sentido de pessoa presente na vida, no movimento da experiência, nesse contato com o que acontece, a presença desse modelo é em razão da presença desta mente condicionada. Nesse sentido, a forma como atuamos na vida, a partir de um aprendizado que adquirimos, é a continuidade de uma ilusória identidade presente, se repetindo o tempo todo. Então, aonde o condicionamento é funcional? Ele é funcional quando, tecnicamente, nós precisamos do conhecimento e da experiência. Mas aqui, do ponto de vista psicológico, isso é completamente problemático. Isso produz problemas, produz confusão. Repare que o seu modo de se relacionar com pessoas, com base no pensamento que você faz delas, que você tem sobre elas, se assenta na memória, no conhecimento, nessas experiências de contato que você tem com ela. Isso é o resultado do passado. É assim que se movimenta o sentido do eu dentro das relações. Então, dentro das relações humanas, nesse contato com a vida como ela acontece, a presença desta consciência, que é a consciência do eu, que é essa mente condicionada, está criando problemas. Então nós precisamos ir além desse condicionamento, porque não precisamos dele. Essa condição de psicológica existência do eu, do ego, não é outra coisa a não ser esse movimento de memória, conhecimento e experiência dentro das relações.
Um exemplo clássico disso é o fato de que, ao lidarmos com pessoas, nós temos a presunção de que nós a conhecemos. Quando você está diante de alguém, esse alguém, uma vez que o seu cérebro identifique como alguém que você conhece, o que você tem dele ou dela é um condicionamento, é uma imagem que o pensamento construiu, e esse pensamento, nele você acredita. Então você o trata a partir desse pensamento. Esse é o movimento da mente condicionada. Nós não estamos em contato com a vida, como ela acontece. Nós estamos sempre em contato, na experiência, a partir daquilo que o pensamento diz ser real. Então nós estamos vivendo dentro de um modelo de ignorância sobre quem nós somos, sobre aquilo que se passa dentro de cada um de nós e sobre quem é o outro, e sobre o que é a vida, e sobre como a vida acontece. Tudo isso ocorre porque o modelo do pensamento em nós é um modelo de mente condicionada. Assim, nós temos dois tipos de pensamento que nós precisamos compreender. O primeiro é o pensamento técnico, que de uma forma prática nós temos que fazer uso no dia a dia. Então, de uma forma natural, nós precisamos de um conhecimento de memória, de experiência. E esse conhecimento é naturalmente uma forma programada de acontecer. Então, a cada momento, podemos acrescentar novas experiências, novos conhecimentos a essa qualidade de memória. Ela é funcional, ela é técnica. Mas aqui nós precisamos descobrir a vida livre desta mente condicionada, nesse modelo de pensamento que não é mais o pensamento simplesmente técnico das situações, dos fatos. É o velho modelo de pensamento psicológico, onde a partir dele nós estamos avaliando, julgando, comparando, aceitando as pessoas, gostando delas, deixando de gostar delas, tudo isso com base nesse modelo de pensamento psicológico, que é a forma de condicionamento desta mente egóica, desta mente do eu. Você pergunta como podemos abandonar essa qualidade de mente condicionada. Ou seja, você está perguntando como podemos nos livrar desta memória psicológica. A resposta para isso é tomando ciência daquilo que se passa conosco nesse instante. Note, Gilson, é sempre nesse instante. É no contato com ele ou ela. É no contato com o momento presente que precisamos nos dar conta dessas reações que se passam dentro de nós. Tomar ciência desses conceitos, preconceitos, desejos, medos, preocupações. O que quer que se passe dentro de você precisa ser visto. A direta visão é a plena compreensão do fim de todo esse processo. Como nos libertamos desta mente condicionada? Se dando conta de como ela acontece. A grande dificuldade, Gilson, é que nós passamos uma vida inteira sem a menor ciência de como nós funcionamos dentro das nossas relações com pessoas, com situações, com eventos, com lugares, com nós mesmos. Aprender a olhar sem se envolver com isso
é assumir a verdade desta compreensão, então nesse momento algo novo surge. Quando você não se envolve, quando esse sentido do eu, que vem do passado, não se envolve com esse pensamento quando ele aparece, com esse modo de perceber quando ele aparece. Então, nesse momento, há uma quebra para esse condicionamento, há uma quebra para essa continuidade, há uma quebra desse padrão de memória. Você já deve ter observado que, quando não reforçamos a memória, ela perde a sua continuidade, ela perde a sua sustentação. A verdade sobre isso é que nós estamos constantemente sustentando em nós estados internos de condicionamento mental, de condicionamento desse modelo de pensamento. E quando nós sustentamos isso, nós sustentamos essa ego-identidade. Então, o fim para esta mente condicionada é o fim para esse modelo de pensamento psicológico. Isso põe fim a esta imagem que nós temos sobre quem nós somos e que nós fazemos sobre quem o outro é. Assim como põe fim ao modo como representamos a vida, como acreditamos que a vida seja, ou precisa ser, para esse mim, para esse eu. Esse é o trabalho. Colocar nesse momento atenção para as nossas reações, para aquilo que se processa, e acompanhar com calma um pensamento quando surge, um sentimento quando aparece, uma emoção, ter a calma, a paciência de olhar para essas reações sem se envolver com elas. É ter uma aproximação do autoconhecimento. É interessante quando colocamos aqui a expressão autoconhecimento. Não há nesse instante nenhuma separação entre autoconhecimento e meditação. Nós não podemos ter a ciência da meditação sem essa visão de atenção sobre nossas reações, que é autoconhecimento. Assim, a resposta para a sua pergunta é a presença do autoconhecimento, é a presença da meditação, o que requer uma atenção sobre as nossas reações, que põe fim a esta mente condicionada. É isso que põe fim a esse condicionamento. É isso que estamos com você aqui, aprofundando, trabalhando. Nós passamos uma vida inteira sem ciência de como nós funcionamos. Então nós vivemos nesse automatismo, nessa mecanicidade, nesta inconsciência. Essa é, na verdade, a consciência egóica, a consciência do eu, a mente condicionada. Não buscaremos o favor de príncipes. Entenderemos que este Filho de Deus em nós existe com um propósito específico de fazer a vontade de Deus em nós. E esta vontade de Deus, conforme demonstrado no ministério do Mestre, é que possamos ter vida, saúde e alegria, e que possamos ter tudo isso mais plenamente. Se quisermos ter domínio, devemos reconhecer que não há poderes antagônicos ao Filho de Deus em nós, pois o poder de Deus é infinito e, além desse poder espiritual, não há outro poder. Todos os dias, todos os anos, seremos tentados a aceitar os poderes materiais, mentais e legais. Mas, neste momento, devemos abraçar em nosso reconhecimento a grande verdade de que Deus é Espírito, que a lei de Deus é espiritual e, sendo espiritual, é infinita,
e sendo infinita, não há poder em nenhuma lei além da lei espiritual que está incorporada em nós. Este Filho de Deus, este eu que eu sou, é nosso alimento, abrigo, proteção, fortaleza e morada, encarnando todo o bem necessário à nossa experiência ao longo dos anos. Neste exato momento, possuímos tudo o que se desdobra como nossa experiência por todos os dias que virão. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a questão da experiência. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é a experiência? Então, Gilson, a questão da experiência é a vida como ela acontece. A vida está a cada momento se mostrando como uma experiência. Mas nós podemos assumir a vida de duas formas. Ou dentro de um experimentar nessa experiência, ou sendo o experimentador dessa experiência. E qual é a diferença? A diferença é que quando você responde a esse instante de uma forma direta, sem esse envolvimento do passado, você não está adquirindo mais conhecimento e experiência para si mesmo, sendo o experimentador. Mas quando você responde à vida a partir desse movimento, que é o movimento que vem do passado, que é o movimento desse eu, desse experimentador, você está fortalecendo ainda mais esse centro, que é o centro ilusório, que é o ego. Repare, Gilson, como é importante a vida acontecendo sem o passado. Podemos ter a vida acontecendo sem o passado? A vida acontecendo sem o passado é como a vida é. A vida acontecendo a partir do passado é como o pensamento em nós está julgando, comparando, avaliando, acrescentando a si mesmo novas experiências e fortalecendo esse eu. É isso que temos feito. Nós não aprendemos a lidar com o momento presente deixando que ele se dissolva, que ele desapareça. Todo momento não se repete. É apenas o pensamento, a partir desse experimentador, desse que é o eu, esse mim, que é a ilusão de uma identidade que está presente aqui nesse instante, que está sustentando a ilusão dessa continuidade. Assim nós estamos, a cada momento, adquirindo uma nova formação. Essa nova formação, ela passa a ser a velha formação do ego, a velha formação do eu. Assim estamos fortalecendo, a cada momento, a condição psicológica desse mim. Então nós vivemos no passado. Estamos dando continuidade ao passado. E é esse passado que está se projetando para o futuro. Um futuro criado pelo pensamento. Um passado estabelecido em nós pelas memórias que nós não permitimos que terminem. Essa é a continuidade do ego, é a continuidade da pessoa. Então existe e existirá sempre essa separação entre a pessoa que o pensamento diz que é você e a vida como ela está acontecendo aqui e agora. Então vamos perceber a importância disso. Jamais haverá o fim para a confusão, conflito, contradição, sofrimento, enquanto a ilusão for a ilusão desta minha vida, dessa minha história,
desta minha identidade, desta minha experiência. É isso que explica, Gilson, a liberdade desse estado natural, desse estado livre do ego, porque é um estado livre do experimentador. É um contato com esse momento nesse experimentar. Mas é um contato que ocorre a cada instante, a cada momento, terminando. Então, a beleza desse encontro com o momento é que o encontro real com o momento é a própria morte da continuidade do experimentador, do pensador, desse movimento que é o eu. Não existe o eu, não existe esse pensador, não existe esse experimentador. Quando a vida é assumida como ela é, sem o passado. É que nós fomos condicionados, e esse é o modelo de estrutura do ego, de estrutura do eu. Nesse contexto de mundo em que nós fomos educados, ensinados a viver, nós fomos condicionados a viver uma vida em continuidade. Então nós sempre carregamos alguma coisa conosco. Isso que carregamos conosco é a ilusão de todas as experiências que temos adquirido. E estamos guardando em razão desta memória que não termina, deste passado que não termina. Isso implica a presença inconsciente em cada um de nós do medo. Por que tememos tanto perder? Porque aquilo que nós adquirimos nos confere essa identidade, nos confere essa vida, nos confere esse movimento de existência, o que na verdade é a perpetuação do medo, é a continuação do medo. Então, enquanto o eu estiver presente, o ego estiver presente, esse experimentador estiver presente, todos esses diversos estados linkados ao passado, a esse sentido de pessoa, estará presente. Porque o fim do passado é o fim do sofrimento, porque é o fim da continuidade do eu. Uma vez que esse eu, ele vive nesse passado. Agora, como temos colocado aqui para vocês inúmeras vezes, aquilo que nós chamamos de passado é a noção que o pensamento faz nessa ideia de que existe algo além da memória para se manter em algum momento lá na frente. Esse momento é o futuro. Não existe tal coisa a não ser a memória. Essa memória é o que nós chamamos de passado. Mas sem essa memória não existe tal coisa como o passado, o presente e o futuro. Contato com a realidade da vida é o contato com o fim da experiência, com o fim do experimentador. É isso que estamos aprofundando aqui com você, trabalhando aqui com você. Se dá conta dessa realidade da vida como ela é nesse momento, sem esse sentido de alguém envolvido nisso. É o fim desta continuidade. É o fim desse tempo que nós temos chamado de tempo psicológico. Isso é o fim do experimentador. Isso é o fim do eu.
Neste exato momento, possuímos tudo o que se desdobra como nossa experiência por todos os dias que virão. Está incorporado e abarcado em nossa consciência, e dia a dia se desdobrará e aparecerá como necessário em nossa experiência humana. Tudo o que Deus tem é nosso agora. E para você que está assistindo o vídeo até o final e que faz sentido esses assuntos, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros intensivos de final de semana nos formatos online, existem também encontros presenciais e retiros. Nesses encontros, o Mestre Gualberto, por já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar, há um poder e uma energia que são um facilitador incrível para a gente poder investigar a nós mesmos, para podermos ter uma compreensão do que está além do entendimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.